Diante da vida. Agora à noite encerramos uma série de estudos sobre a morte que esta semana refletimos. Motivo pelo qual estamos estudando este tema é porque nunca na história recente da igreja ou mesmo da humanidade se viveu um tempo onde todo mundo conhece alguém que morreu, ou muito próximo ou conhecido. E enfim, meus irmãos, é preciso entender. Na quarta-feira entendemos princípios bíblicos, hoje pela manhã diante da morte na história de Jó e agora diante da vida. Em 1 Coríntios capítulo 15, versos de 50 a 58, 1 Coríntios capítulo 15, versos de 50 a 58, que diz assim: Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Oremos. Ó Deus, conduza-nos ao entendimento da Tua palavra, fala ao nosso coração e guia-nos, em nome de Jesus. Amém. Um resumo, no mínimo interessante desse texto, é uma frase do pastor do passado, Blanchard, que diz: quando a morte derruba o cristão, ele cai no céu. Exatamente isso. E é sobre isso que vamos refletir agora. A questão da morte não é uma questão de morte, mas como está a sua vida agora, em quem você crê, no que você crê e como está. E isso é importante. Esse texto, marcado além de uma forte poesia, ela traz, meus irmãos, tão profundos ensinamentos. Fala a respeito da morte, fala a respeito da eternidade e fala a respeito da vida. E é sobre esse esquema que queremos refletir agora, começando com a morte e o medo da morte. A morte nunca nos é e nem nos será natural. Por ser fruto do pecado, ela foi como se fosse uma alteração da vontade de Deus para nós. E por isso que a morte não é natural, em nenhuma cultura humana, em nenhum lugar, não importa a língua ou a localidade. A morte sempre causará espanto e muitas vezes medo. Quem tem medo da morte? Alguns até perguntarão: quem não tem medo da morte? E é interessante como isso tem assombrado os nossos dias. É um tabu em quase todas as sociedades e faz parte do nosso cotidiano também. Desde que o homem pecou, a morte está diante de nós. Ela está nas Escrituras, meus irmãos, do Gênesis ao Apocalipse, quando finalmente ela cessará. As pessoas temem a morte e há pessoas que temem tanto a morte que é uma doença para isso, chamada tanatofobia, que é um medo excessivo da morte. Não passa nem na frente do cemitério. É interessante como as pessoas temem a morte. Sabe por que elas temem a morte? Porque não estão vivendo direito.
porque tem a sua vida tão limitada a este tempo e ao nosso mundinho, que tem que ter medo mesmo, pois o destino será horrível. Memento mori é uma expressão latina utilizada quando os generais romanos chegavam com suas vitórias e eles entravam na cidade com grande alarido de todos e ficava uma pessoa ali na biga dizendo àquele general: memento mori, lembre-se que você é mortal, ou simplesmente lembre-se da morte. Essa expressão latina foi repetida muitas vezes em muitos conceitos na Idade Média, onde a morte realmente era um tratado e conversado sobre isso. Nas antigas catedrais medievais vocês vão ver como é caracterizada a morte tantas vezes, e daí tantas lendas, tantas ficções. O medo que assustava chama a atenção, meus irmãos, no entanto, a fé do crente, que diante da morte canta, clama, se entrega ao Senhor. O medo diante da fé deve ser apenas um aviso, nunca o impedimento. Mas a morte, ainda vivemos uma questão que é a ameaça da morte. E o que a pandemia fez nesse tempo foi colocar a morte nas nossas conversas, no nosso dia a dia. Quando eu converso com colegas pastores do Brasil todo, e a grande luta que temos enfrentado como igrejas são exatamente os inúmeros falecimentos, as inúmeras perdas, idosos, jovens, tantos que têm passado por isso. A ameaça da morte realmente faz parte do dia, porque se antes era algo distante e eventual, se tornou tão presente, tão natural, como uma ameaça invisível, como um vírus, pode causar tanta ameaça. E por isso, tem um terceiro ponto sobre a morte, que é o encontro com ela. O verso 52 do texto que lemos vai dizer assim: num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. E essa trombeta ressoará. Alguns autores dizem que esta trombeta é quando chegar o nosso dia. Outros, quando chegar o dia final da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, meus irmãos, a trombeta sempre foi indicada como os atos e desígnios de Deus. E quando Deus mandava, e eu quero lembrar que essa carta foi escrita bem antes do livro de Apocalipse, e no livro de Apocalipse veremos as trombetas serem tocadas e anunciando o juízo do nosso Deus. Mas chegará o dia em que ela soará. Alguns precisam entender isso, meus irmãos, de como isso será. Das incertezas da vida, esta é uma certeza: a morte virá. Não é se, mas quando. E a não ser que Jesus Cristo volte antes, todos nós enfrentaremos este desígnio final. E a pergunta é: estou preparado para ela? O texto agora, ele vai falar exatamente sobre a ameaça da morte e vai falar sobre o aguilhão da morte. Aguilhão é o ferrão do escorpião. É aquele que numa velocidade impressionante com a sua cauda fere a presa e causa a morte dela. Note que a morte, ela alcançou ao longo da história e ainda alcançará todos nós. Por isso, é preciso atentar para esta realidade, mas não devemos ficar presos nela, nem temê-la, nem ficar com preocupação sobre quando será o dia, e nem quando chegar o dia deve ser a preocupação. Gosto de dizer, e eu sempre digo, o enterro de um crente é um dia
de festa. Certo autor disse que é o dia mais feliz do crente quando ele morre. Forte essa expressão. Mas, meus irmãos, uma coisa que eu tenho aprendido ao longo da jornada ministerial é ir a um enterro de um crente fiel, com testemunho, com vida na igreja, com irmãos, com evangelho. E eu pude testemunhar ao longo da história vários assim, em que nós saíamos daquele velório completamente consolados, do testemunho que se dava da vida, da família, de não crentes que ouviram de Jesus, do exemplo de vida e da serenidade com que morreu. O testemunho daqueles que estavam no hospital acompanhando e viram e testemunharam o que é um crente nas mãos de Deus diante da morte. E é assim, meus irmãos, como as Escrituras vão mostrar de agora em diante como um crente deve se portar. Assim devemos viver para morrer e encontrar a imortalidade. O texto então vai dizer que a carne mortal não herdará a imortalidade, e vai falar a respeito de transformação. Essa imortalidade pode ser vista de 3 aspectos que o texto nos mostra. O primeiro, venceu a morte, Jesus Cristo fez. O segundo é vencendo a morte, a fé em Cristo nos possibilita isso. E o terceiro é vencida a morte, que é essa transformação. Comecemos com o ministério de Cristo. Ele venceu a morte. Eu tenho repetido isso ao longo dessa semana. Jesus Cristo venceu a morte. Ele venceu o pecado e todo o mal, e por isso que nos regozijamos e nos alegramos. Meus irmãos, como explicar isso de uma forma clara? Remetemos ao que Jesus Cristo fez por nós. Ele morreu por nós. Exatamente isso. Ele morreu por todos nós, mas foi sepultado e no terceiro dia ressuscitou. A sepultura era um lugar de mortos. A sepultura, que era da família de José de Arimateia e foi colocada ali, reservada para Jesus Cristo naquele momento. Aquela sepultura não podia conter, nem a morte poderia fazer. E Jesus ressuscitou, ele venceu, e ele venceu a morte em vida e ressurreto. Ele venceu a morte dando vida. Ele venceu a morte enfrentando o mal, as potestades e qualquer outro impedimento. Ele venceu a morte. Perdoou, amou, santificou, estendeu as suas mãos e colocou um ponto final naquele que era chamado ponto final, chamada morte. E o texto pergunta: onde está, ó morte, a tua vitória? Não está mais. Jesus é a vitória. Jesus venceu. Jesus venceu, inclusive a morte, definitivamente. Mas vencendo a morte é fé em Jesus Cristo. Jesus que venceu a morte e com isso deu oportunidade da vida. Observe que a fé em Jesus Cristo é necessária para ir além. Vencendo a morte, o que Jesus Cristo fez é dar a oportunidade da vida eterna. Exatamente isso. Mas para tê-la é preciso crer. Para tê-la é preciso entender. A fé é a nossa resposta ao amor de Deus. A fé é aquela que chama e reflete a luz de Cristo. A morte, como disse certo autor, não é a extinção da luz, é o apagar da lâmpada com a chegada da aurora. É quando o sol desponta e aí sim não precisamos mais da lâmpada.
Vencida a morte, transformação, imortalidade e eternidade, e então, vencida a morte, estaremos face a face com Deus, transformados, curados, plenos, vivos. Mas algumas recomendações bíblicas: não se preocupe com o tempo, ele pertence ao Senhor. Não se preocupe com seus bens, eles não terão nenhum valor. Não se preocupe com as preocupações, elas ficam para trás. A sua salvação é assegurada e atestada pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em crendo em Jesus Cristo, o seu livro está escrito no livro da vida e ele não pode ser apagado. A vida eterna é certeza que temos pela fé, pela palavra, pela vida, na vida e diante da morte. Não se preocupe com detalhes. A eternidade por si só responderá às perguntas. E então podemos entender o que é a morte diante da eternidade. É a primeira chuva após uma longa seca, onde podemos sentir o frescor do vento úmido em nossa face. É o primeiro alimento após um longo período de jejum. É a água fresca depois de tanto tempo com sede. A morte é transformação. É o enterro dos defeitos. É o perdão dos pecados. Ela é o fim das tentações. Ela é o enxugar das lágrimas, é o alívio pleno. É o encontro com o Pai na glória. É o enxugar dessas nossas lágrimas, é a solução das dúvidas, é o melhor dia do crente, é o prenúncio da vida e é a chegada ao lar. Esta é a morte para um cristão. E diante disso, muda a perspectiva. Nós amamos a vida. Nós vivemos em plenitude e vida abundante como Cristo deu. Nós amamos viver para testemunhar do amor de Deus. Nós amamos viver apesar das tribulações, apesar das lutas, apesar dos choros. Nós amamos viver porque Cristo nos deu um sentido para esta vida aqui. Mas quando chegar o dia, será bênção ainda maior, porque estaremos com o nosso Senhor. E aí poderemos entender. Mas até que chegue este dia, o texto continua e termina com o verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Depois de tratar sobre a morte e sobre a vida eterna, o apóstolo Paulo traz para o dia de hoje, como que dizendo: vocês um dia vão encontrar a morte, mas creiam em Jesus Cristo. Ele venceu a morte e assegura a vida eterna. Mas até que chegue esse dia, vamos agora arregaçar as mangas e vamos olhar para Cristo e vamos fazer a obra de Cristo. E vamos, meus irmãos, fazer a obra. Uma outra tradução desse texto diz: diante de tudo isso, prezados amigos, permaneçam firmes. Força, nada de desânimo, dediquem-se inteiramente ao trabalho do Senhor, pois nada do que fazem para Ele jamais será perda de tempo. Até lá, viva como se fosse o último dia, intensamente o hoje. Ame como se é amado por Deus. Ame como se é amado por Deus. E ame aqueles a quem Deus ama.
Espalhe a mesma mensagem que um dia te alcançou para o maior número possível de pessoas. Creia no presente e creia no futuro. Resolva as questões da vida. Tem muita gente com um monte de questõezinhas muito infantis que devem ser deixadas de lado. Faça o que vale a pena ser feito, e aqui está escrito: a obra do Senhor, tudo o que o Senhor mandar, toda a vontade dele, tudo o que ele nos pedir. E não perca tempo, pois temos pouco tempo. Meus irmãos, somos peregrinos, estrangeiros nesta terra, com cidadania no céu. Um pouco de tempo, um pouco de fé, e chegaremos à nossa morada final. No soar da trombeta, e ela soará, em resposta ao nosso louvor, num abrir e fechar de olhos, um dia chegaremos face a face ao nosso Senhor, pois sabemos que hoje estamos diante da vida e diante da morte também, mas diante do nosso Senhor que venceu, vence e vencerá. Por isso, a todo aquele que crê, o convite para permanecer firme. E se você não crê, o convite que é hora de mudar de vida, de mudar de opinião, e começar a pensar que o tempo que você tem é muito pouco, e é preciso crer em Jesus Cristo agora e jamais deixar para depois. Porque, como disse no início, quando a morte derruba um cristão, ele cai do céu. Mas se você não crê, você cai e continua a cair. Por isso, que toda reflexão a respeito da morte nos leve sempre a Deus. Que toda ameaça de morte nos faça firmar em Deus. E quando chegar a hora, que possamos dizer, como Jó disse, e repetimos hoje de manhã: eu sei que o meu Redentor vive. Graças a Deus por isso. Portanto, creia em Jesus.